Graça e paz, meus queridos irmãos, irmãos naturais, pelo parentesco natural, irmãos também espirituais, pelo parentesco também espiritual. A nossa querida irmã Sandra, que esteve esse ano coordenando o momento de oração, pediu que eu trouxesse uma palavra, e eu quero trazer uma breve palavra a respeito de oração, esse grande desafio que é a oração. Como eu disse que vou ser breve, eu pretendo falar resumidamente sobre um assunto que é o seguinte: papo sério com Deus. Papo sério com Deus. Então, a nossa intenção, o nosso sentido nesse momento aqui agora é de pensar um pouquinho sobre a seriedade que é conversar com Deus. Talvez você esteja falando assim: mas vai conversar com Deus e vai chamar Deus de papo, né? É interessante que a palavra de Deus diz: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê o que é secreto te recompensará. Então, nós temos uma orientação divina, uma orientação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para orarmos de uma forma especial no nosso quarto. Então eu quero passar com vocês aqui alguns slides. E eu quero pensar primeiramente que quando nós oramos, nós entramos na sala do Altíssimo, nós entramos na sala do trono, nós entramos em audiência com o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, nesse momento que nós nos encontramos com Jesus, nós realmente nos encontramos com aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Então, quando a gente fala em oração, nós não estamos falando simplesmente de você ir e conversar com Deus. Nós estamos, de um modo especial, pensando no seguinte: é que nós vamos ter um contato com Deus. Olha, uma coisa muito importante é que quando a gente chega diante de um prefeito, diante de um governador, diante de um presidente, nós não chegamos ali sem marcar audiência, mas com Deus, o Todo-Poderoso. Basta nós invocarmos a Ele, desejarmos no nosso coração buscarmos o Senhor. E a sala do trono, as respostas de Deus estão reservadas para nós. Então, no tempo antigo era muito comum se buscar a Deus em períodos de oração. Havia o período de vigília, a vigília normal de uma guarda, mas também o período de oração. Então, dividindo as 24 horas, e de um modo especial pensando no povo oriental, o povo judeu, o povo ali das regiões onde Israel está, podemos pensar em vários períodos de oração. Por exemplo, a primeira vigília de 0 hora até as 3 horas da manhã, a segunda vigília de 3 às 6 e assim sucessivamente. Pensar em papo sério com Deus, eu criei uma frase: se acontecer um acaso em sua vida, aproveite a ocasião para oração. Nós precisamos aproveitar a ocasião para a oração. Existem coisas que fogem ao nosso controle, e é exatamente por isso que nós temos que ir até Deus, porque precisamos da ajuda dele. Mas mesmo aquelas coisas que fazem parte do nosso, entre aspas, controle, nós temos que levar essas coisas diante de Deus. Por isso, cada ocasião deve ser levada a Deus em oração. Tem que ser o nosso pedido, tem que ser a nossa intenção do coração. O papo sério com Deus, de um modo especial, eu gosto sempre de fazer acróstico, que é essa letrinha descendo aí para a gente poder memorizar melhor uma frase ou memorizar melhor alguma coisa que a gente precisa fazer. Então, pensando nisso, eu li um livro uma vez, O Culpado Demais para Deixar de Orar, e tinha uma frase ali em inglês, era acaso. E trazendo para o português, então, eu criei essa aqui, acaso, ok? Diz a Bíblia que não há nada novo debaixo do céu. Então é verdade, né? Então aqui diz assim: adoração, seria o A confissão, seria o C, A de agradeça,
Nossas orações sempre têm que estar recheadas de adoração a Deus e de agradecimento. O S é de súplica e o O de oração realizada, bênção registrada. Eu fiquei aqui em cima aqui da imagem, deixa eu subir aqui um pouquinho essa imagem aqui para ficar melhor para você, ok? Então, oração realizada, bênção registrada. A única oração que Deus não responde é aquela oração que não é feita. Guarde isso na sua mente e no seu coração. Se nós não oramos, nós não teremos resposta de Deus. Mas quando nós oramos, com certeza a resposta de Deus virá para as nossas vidas. Então, adoração. Muitas vezes nós começamos as nossas orações já com súplica. Veja aqui na nossa listagem aqui, ó, adoração 1, confissão 2, 3, agradecimento, 4, súplica. Na maioria das vezes nós começamos nossa oração com súplica. Isso é uma forma errada de começar a oração. Sabe por quê? Porque quando nós suplicamos primeiro, nós estamos focados em nós primeiro. Claro, quando eu digo errado, eu sei que Deus entende o nosso coração, eu sei que Deus entende todo o nosso ser, todo o nosso íntimo, eu sei disso. Existem momentos que não dá tempo da gente estar com tanta aflição, Deus me socorre nesse momento. E eu sei muito bem que Deus vai ouvir essas orações. Não estou dizendo que Deus não vai ouvir, ao contrário, Deus sempre vai ouvir as orações. Mas precisa haver um critério para seguirmos a orientação. Quando nós focamos em Deus, adorando a Deus, nossa vida ela alcança uma dimensão muito maior do que os nossos problemas. Os nossos problemas eles são muito grandes para nós. Para Deus, esses problemas não são grandes. Por isso que eu trago aqui para nós, nessa breve reflexão, pensarmos em Deus sobre adoração em primeiro lugar. Não comece uma oração sem adorar a Deus, reconhecer aquilo que Ele é. Em segundo lugar, confesse os seus pecados. Essa é a parte que a gente vai falar sobre o papo sério com Deus. Agradeça a Deus. Quando você vai agradecendo, antes da súplica, você vai reconhecendo que Deus tem feito muitas coisas. E quando você vai reconhecendo, você também vai tendo alguns pensamentos. Fala, peraí, Deus já está me abençoando, então quando eu suplicar, eu vou ter mais respostas ainda. Isso tem que ser na nossa mente e no nosso coração. E uma coisa importantíssima é a conclusão desse acaso. Oração realizada, bênção registrada. Se você puder, anote os seus pedidos de oração. Se você não anota mais no papel, anote no celular. Ou salve aquela mensagem que alguém pediu uma oração para você e você orou e depois veio a resposta e falou, olha, foi dia tal que Deus respondeu essa oração e eu fiz foi nesse dia. Faça esse controle. Com certeza você vai ver que Deus tem realizado muito, muito mais do que você tem pedido e do que você pode pensar. Então, nós vamos agora nós não vamos falar sobre adoração, sobre agradecimento, sobre súplica, nem sobre a oração realizada, bênção registrada. Eu quero focar aqui de um modo especial nessa parte de confissão. E a confissão, então, é a parte do papo sério com Deus. Na Bíblia, nós temos várias pessoas orando. Temos Davi, temos Salomão, temos o rei Ezequias, temos o próprio Jesus Cristo, né? E várias vezes temos Jabez e temos também a oração do Pai Nosso. Temos Agur, que Agur traz uma oração maravilhosa ali em Provérbios 30, versículo 6 a 9. Mas uma coisa muito importante, essas orações eram de pessoas como nós. Quem era especial no meio da oração? O próprio Deus. Ele sim é. Né? Então, tenha papo sério com Deus. Confesse com arrependimento sincero os pecados de. Eu gosto de pensar que nós pecamos por 4 formas. Podemos pecar pela nossa mente, pelo nosso pensamento. Podemos pecar pela nossa ação. Podemos pecar pelas nossas palavras. E também podemos pecar pela nossa omissão. Então, os pecados, eles vão encaminhar exatamente para essa área das nossas vidas. Pecado de pensamento, pecado de ação, pecado de palavras, pecado de omissão.
A respeito do pecado de... Opa, me desculpe aqui, eu saí aqui, né? A respeito do pecado de pensamento, uma coisa muito importante: confesse a tentação antes que ela vire pecado. Não é quando você está pensando alguma coisa errada, é pecado. Mas ainda não foi para atitude. Então, antes que vire pecado de atitude, de ação, confesse para Deus. É melhor você confessar para Deus que você está tendo uma tentação do que você depois ter que confessar o pecado. Quando a gente fala sobre isso, a Bíblia fala para a gente levar cativo todo o pensamento nosso, a obediência de Cristo. Então, quando você tiver um pensamento... Você tem algum pensamento ruim? Eu imagino que sim, porque você é um ser humano. Eu também tenho pensamentos ruins. Eu tenho que conversar com Deus e falar: Deus, eu estou tendo tal pensamento ruim. Quando eu digo confessar para Deus, se o pensamento, a questão está acontecendo na minha mente, é muito importante eu conversar com Deus na minha mente também. Eu conversar com Deus e falar: Deus, eu estou tendo alguns pensamentos que não agradam ao Senhor. Inclusive, é esse. E eu quero que o Senhor me ajude, o Senhor me liberte desses pensamentos. Você deve pedir isso a Deus. Quando você faz isso, a Bíblia deixa bem claro que a ansiedade que estava tomando o seu coração, a sua mente, agora já não fazem mais parte, porque você está entregando nas mãos de Deus. Entregue para Deus, em nome de Jesus, todo tipo de pensamento ruim que você tiver. O inimigo, ele sonda as nossas mentes, os nossos corações, até mesmo na hora que nós estamos em oração. Exatamente isso. Às vezes você está em oração silenciosa, em oração na sua mente, no seu espírito, conversando com Deus em silêncio e tal, e de repente surge um pensamento ruim. O inimigo tentando entrar no campo de batalha da nossa mente. Confesse a Deus antes que vire pecado. Os textos bíblicos estão aqui, depois você pode ler na sua Bíblia aí com mais calma, com mais paciência, né? Segundo aqui, nós temos os pecados de ação. Os pecados de ação. O que é o pecado de ação? É um pecado escravizador, dominador. Por exemplo, pode ser um mau testemunho, pode ser alguma coisa que escandaliza a igreja de Cristo. E pode ser uma declaração pública de falta de amor a Deus e falta de amor à igreja de Deus, à igreja de Cristo, o corpo de Cristo, a igreja, e também ao próximo. Próximo no sentido geral, pensando na sociedade. Então, uma coisa importantíssima, a Bíblia fala que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Nossas atitudes, elas só acontecem porque nós tivemos pensamentos. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que tudo começa na nossa mente e depois então vai para a ação. Tiago registra isso para nós no Novo Testamento. Então, quando a gente olha para Deus e pede perdão a Deus pelos pecados de ação, vem um tempo de refrigério, vem um tempo de alívio na nossa vida, mas é um tempo assim presente, verdadeiro, naquele exato momento, quando nós confessamos nosso pecado a Deus e falamos: Deus, estou arrependido sinceramente do meu pecado, me perdoa, em nome do Senhor Jesus. O perdão acontece. Temos que vasculhar nossa mente, o nosso coração e as nossas atitudes, para ver quais atitudes, de repente, a obra de Deus está sofrendo. De repente, os homens e as mulheres de Deus, comprometidos com Deus na obra do Senhor, pastores, missionários, missionárias, estão comprometidos, estão tendo necessidade. De repente você descobre uma falta em você, um pecado na sua vida nessa área, então você confessa esse pecado e diz: a partir de agora eu vou começar de novo e vou começar da forma que agrada a Deus. Faça isso em nome de Jesus. Reconheça toda atitude que você tem feito que tem prejudicado o próximo, dentro de casa, na igreja de Cristo, na sociedade. Reconheça em nome de Jesus e peça perdão a Deus pelos seus pecados. Outros tipos de pecados que estão incluídos nessa listagem são os pecados de palavras. A palavra mal falada nunca mais volta, mas a perdoada, ela é anulada.
A palavra mal falada, quando ela é perdoada, ela é anulada, não existe mais. Glória a Deus por isso. Uma das coisas que nós temos que guardar muito bem dentro da nossa boca é a nossa língua. Às vezes nós nos achamos no direito de falar o que nós queremos, e não é assim. O cristão tem que falar o que Deus quer e não o que nós queremos. Quantas e quantas vezes alguma pessoa, às vezes com uma maior idade, diz: você tem que ouvir porque eu sou mais velho. Não. Nós temos que ouvir aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que vai trazer edificação para a nossa vida, aquilo que vai trazer transformação para o corpo de Cristo, a igreja, edificação para esse corpo, para que esse corpo possa estar edificando na palavra de Deus, crescendo cada dia mais e mais, e assim subindo até a glória de Deus. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Peça perdão a Deus pelas palavras mal proferidas, e também peça perdão para as pessoas que foram ofendidas. Peça perdão a Deus. E peça perdão também para as pessoas que foram ofendidas, que ouviram palavras que não traziam edificação. Às vezes dentro de casa, às vezes dentro do trabalho, às vezes dentro da igreja do Senhor Jesus. Peça perdão em nome do Senhor Jesus pelas palavras. As palavras, elas ferem muito. Às vezes até mais do que um tapa, um murro, do que um prejuízo físico. As palavras, elas ferem muito. Eu procuro ser econômico das minhas palavras, e mesmo sendo econômico, às vezes alguém se sente ofendido por alguma coisa. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Quando acontece isso, eu vou até as pessoas e peço perdão. Faça isso em nome do Senhor Jesus. E por último, o quarto ponto é a omissão. A omissão é aquela pessoa que não quer se envolver. É a negligência em perdoar, em comungar com os irmãos, em amar o próximo, em não dizimar e ofertar, não convidar pessoas aos cultos. Exatamente isso. E a omissão vai por outras áreas da vida também. Sabia? É muito importante analisarmos a nossa vida com Deus. Às vezes não estamos adulterando, não estamos bebendo, fumando, fazendo outras coisas que aos olhos do mundo são coisas terríveis. Mas nós estamos fazendo julgamento religioso, medindo a espiritualidade de outras pessoas. Isso é pecado. E de repente é uma omissão que você poderia estar se consagrando mais a Deus sem estar avaliando o outro, e você fica avaliando o outro. Mas é pecado também quando você não busca crescer espiritualmente, desenvolver espiritualmente. E às vezes fica: fulano de tal é consagrado, eu não preciso buscar tanto assim não. A gente não precisa buscar tanto assim não, precisa. Nós precisamos consertar a vida com Deus. Como precisamos? Quando? Todo santo dia, toda santa hora, todo santo minuto, todo santo segundo, todo instante a gente tem que estar consertando a vida com Deus. Como que vamos fazer isso? Tendo um papo sério com Deus. Porque a Bíblia diz que no céu não entra pecado. Não é só fadiga, tristeza e nem dor, conforme diz o hino. O céu também não haverá pecado. Como que não haverá pecado? Nós temos que confessar o nosso pecado para ele ficar aqui nessa atmosfera, ficar aqui nesse reino do mundo, mas perdoado diante do reino dos céus. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos orientar, para que cada dia mais possamos buscar um tempo sério com Ele. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a minha vida, que eu possa viver mais dias de oração, de comunhão com Deus, e você também. De tal forma que todos nós, possamos subir e estar com Deus para sempre, sempre e sempre. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade de participar desse relógio de oração junto com os irmãos. Tem sido muito edificante para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de todos vocês.
Me alegro muito em fazer parte dessa família natural e também espiritual. Um grande abraço a todos, que Deus nos fortaleça em nome do Senhor Jesus. Amém.